Circle of Inevitability, capítulo 32. Anomalia. Os panos, potes e ovos salpicados de sangue, junto com o fedor nauseante, não conseguiram provocar reação do padre Guillaume Benet. Ele virou o corpo e fixou o olhar em um ponto específico da catedral, onde a figura de Lumian estava refletida em seus olhos azuis. A cor dos olhos do padre mudou, tornando-se tão etérea que pareciam transparentes. Lumian estava cercado por complicados símbolos prateados que o envolviam como pequenos rios. Ele correu por um rio ilusório formado por esses símbolos, com afluentes borrados à sua frente. Guillaume Benet estendeu a mão direita e pegou um símbolo cor de mercúrio que circundava Lumian. Lumian bateu o pé direito, preparando-se para se pular através dos vitrais e sair da catedral. Mas ele escorregou e não conseguiu reunir força suficiente, e seu corpo foi lançado voando. Com um grande estrondo, um som estridente, Lumian quebrou o vitral que representava São Cite, mas não conseguiu rompê-lo e, em vez disso, caiu de volta na catedral. Seu corpo estava coberto de cortes e o sangue fluía livremente. O pastor Pierre Berry, que já havia decapitado Ava com um machado, travou em Lumian. Seu sorriso gentil desmentia a ferocidade de seus olhos azuis, como se um selo dentro dele tivesse sido desfeito, revelando sua verdadeira natureza. Pierre Berry atacou Lumian com o machado, seu corpo parecia ficar mais alto e mais forte a cada passo. Lumian encostou-se no vitral quebrado, de costas para o cruel pastor. Lumian lutou para se libertar da dor de ser perfurado ao cair pesadamente no chão. Enquanto ele se apoiava nas mãos para rolar para fora da catedral, uma sensação anormal de perigo tomou conta dele. Alguém está atrás de mim, ele percebeu. Ignorando a dor e o sangue, continuou pressionando a moldura da janela de vidro quebrada e fingiu rolar, usando-a como cobertura para retrair rapidamente o corpo e cair para trás em vez de avançar. Bang! De repente, um machado bateu na moldura da janela, fazendo-a voar para fora da catedral com um grande estrondo. Lumian rolou para trás, evitando por pouco o ataque violento de Pierre Berry ao passar por seus pés. Mas ele não se sentiu aliviado. Pierre Berry bloqueou sua única rota de fuga, forçando-o a voltar para a catedral. Apesar de ter lido inúmeras novels, Lumian sabia que não poderia simplesmente rolar para evitar ser atingido. Ao passar por Pierre Berry, rapidamente se apoiou no cotovelo, exerceu força na cintura e saltou. Ele examinou a cena e percebeu que, além de Guillaume Jr. e alguns outros, todos os rapazes haviam enlouquecido. Eles ignoraram o cadáver sem cabeça de Ava e o sangue que manchava o chão, gritando com entusiasmo: "Mande embora a elfa da primavera! Mande embora a elfa da primavera!" Guillaume Jr. e alguns outros ficaram em estado de choque, olhando para os olhos arregalados e sorridentes de Ava sem se mover. Medo, pânico e descrença marcaram seus rostos, como se estivessem presos em um pesadelo inquebrável. Pierre Berry pairava sobre Lumian, parecendo mais alto que a cúpula da catedral. Seu machado errou, mas ele rapidamente o retraiu e atacou Lumian novamente. Lumian habilmente evitou o ataque e fugiu, apesar de nem mesmo encontrar o equilíbrio. Tude. Lumian utilizou totalmente a velocidade e agilidade de um caçador enquanto corria em curvas. Alvo, o padre. Ele sabia que tinha que lidar com o líder, não importando como os outros o atacassem. Ele assumiu uma postura feroz, determinado a deixá-los fugir ou morrer tentando com ele. Só assim poderia ser criado um milagre numa situação muito desfavorável. Pastor Pierre Berry não perseguiu Lumian. Ele ficou na frente da moldura da janela quebrada, segurando seu machado manchado de sangue e estendendo a mão esquerda na direção de Lumian.
A catedral mergulhou na escuridão e os arredores de Lumian ficaram ainda mais sinistros. Aparentemente ganhando vida, o abismo balançava suavemente, como uma cortina atrás da qual braços brancos, negros e estranhos estavam prontos para atacar. Os olhos do padre Guillaume Benet eram quase transparentes, com a figura de Lumian submersa em um rio ilusório formado por símbolos cintilantes de mercúrio. À sua frente, viu algo semelhante e surreal, como se representasse o futuro ou uma possibilidade. Depois de experimentar, a mão direita de Guillaume Benet finalmente captou o padrão-chave formado por vários símbolos. Com um único movimento, ele poderia reescrever o futuro de Lumian e tornar todos os seus esforços inúteis. Mas de repente os olhos do padre congelaram e ele soltou um grito. Seus olhos se fecharam com força enquanto sangue e lágrimas turvas escorriam por seu rosto. Em meio a seu grito, seu corpo se expandiu como um balão cheio de gás, e seu manto branco com fios dourados rachou sob a tensão. Sua pele ficou quase transparente, revelando a marca bizarra que estava escondida sob suas roupas. As marcas pretas que lembravam um selo conectavam-se a um mundo indescritível. A aura aterrorizante que eles emitiram encheu a catedral, deixando os rapazes que ainda estavam retirando a elfa da primavera em estado de extremo terror. Eles corriam em volta das oferendas, ajoelhavam-se no chão ou prostravam-se, com medo de olhar para cima. Guillaume Júnior e alguns outros desmaiaram de medo, deixando poças de urina e um mau cheiro. Pastor Pierre Berry estava prestes a usar suas artes místicas para agarrar Lumian quando jogou fora o machado e se ajoelhou, baixando a cabeça e cessando qualquer movimento. Lumian foi o único que permaneceu inalterado em toda a catedral. Embora sentisse uma dor anormal na cabeça, não era nada comparado à voz misteriosa que quase o matou. Ele também sentiu uma sensação de queimação no peito, suspeitando que o símbolo da corrente preta espinhosa havia aparecido, junto com o símbolo preto azulado que lembrava um olho e vermes. No entanto, ele não teve tempo de verificar sua condição física ou entender por que de repente estava em vantagem. Continuou a correr em direção ao padre Guillaume Benet, determinado a não deixar escapar nenhuma oportunidade. Ao se aproximar, Lumian pôde ver claramente as marcas pretas únicas que lembravam selos feitos de símbolos e palavras estranhas. Seu olhar rapidamente analisou o entorno e ele notou algo familiar. Símbolos pretos semelhantes a espinhos que perfuravam o peito esquerdo do padre Guillaume Benet e circulavam atrás dele. Era idêntico ao peito de Lumian, mas muito mais leve. Ele também tem um? O coração de Lumian estremeceu. Será esta a causa raiz da anormalidade na aldeia? Por que eu tenho isso? Quando eu consegui? Reticências. Pensamentos surgiram rapidamente na mente de Lumian, mas ele não deixou que o distraíssem de seus movimentos. Correu em direção a Guillaume Benet, estendeu o braço direito e envolveu-o na cabeça do inimigo. Sem parar, circulou com força atrás do padre e, com um estalo, a cabeça de Guillaume Benet virou-se e encarou sua coluna. Ufa! Lumian deu um suspiro de alívio, sabendo que o maior problema havia sido resolvido. Ele tinha que correr para casa e fugir com a irmã, deixando o resto para os 3 estrangeiros cuidarem. Mas assim que Lumian se virou para sair, Guillaume Benet, que deveria estar morto, abriu os olhos. Eles estavam injetados de sangue e um zumbido agudo penetrou na cabeça de Lumian, a dor intensa impedindo-o de gritar. Tudo se despedaçou diante de seus olhos e ele foi engolfado pela escuridão enquanto perdia a consciência. Reticências, reticências. Que dor! Dói muito. Lumian sentou-se de repente, abriu os olhos e esfregou a cabeça. Ele viu o ambiente familiar de seu quarto.
a mesa de madeira, a cadeira reclinável e o guarda-roupa e pequenas estantes de ambos os lados. Fui salvo pela grande irmã? Quanto tempo fiquei fora? Como está a situação na catedral? Lumian não teve tempo para pensar sobre isso. Sem perder tempo, saiu da cama, segurou a cabeça e saiu correndo. Encontrou Aurore na cozinha do primeiro andar, usando um vestido azul claro e preparando o jantar. Lumian gritou: Aurore, grande irmã, precisamos correr. O padre e muitas pessoas na aldeia enlouqueceram. Eles mataram Ava no final da celebração. Ele não tinha certeza se sua irmã sabia do incidente, então foi direto ao assunto. Afinal, havia muitas maneiras de ser salva, e isso não significava que ela tivesse que estar no local. Aurore se virou, parecendo confusa, e perguntou: celebração? A celebração da Quaresma? Sim, Lumian assentiu vigorosamente. Aurore sorriu. Essa foi uma história e tanto. 2 frases e você me deixou com todo tipo de medo. Mas escute, você precisa ter mais cuidado com suas histórias. Ainda faltam alguns dias para a Quaresma. Lumian ficou atordoado. Ponto.